E aí, gente, bom dia. Vamos começar aqui, então, as atividades, tá? Deixa eu compartilhar aqui então, com vocês. Ok, então, a gente estava falando aqui na aula passada sobre modelos de GE, ok? Então, quero demonstrar para vocês hoje uma ferramenta importante que é da gente conseguir obter esses parâmetros do modelo. Então, a gente estava vendo nas aulas anteriores que, primeiro, a gente chegou na conclusão de que GE pode ser escrito dessa forma, ou seja, em função dos coeficientes de atividade. Essa seleção que eu estou fazendo aqui é a mesma coisa de você dizer que a, o ln de gama, o ln do coeficiente de atividade, é a propriedade parcial da energia livre de Gibbs em excesso. Então, é a mesma coisa de você dizer que ela é a propriedade parcial da energia livre de Gibbs em excesso sobre RT. Ok? Deixa eu só ver aqui o pessoal que está tentando entrar. Então, bom, então se ela é a propriedade parcial, você pode escrever GE sobre RT dessa forma, fazendo a soma desses dois componentes. Então, quando a gente quer descrever para você que a gente precisa de um modelo de GE, ou seja, eu estou te fornecendo uma equação pela qual você calcula ln de gama, e aí se você consegue calcular ln de gama, você consegue também calcular GE sobre RT. Só que qual é o problema da grande maioria desses modelos? É que eles têm parâmetros que precisam ser determinados. Então, no modelo que a gente viu até agora, a gente está percebendo que tem um parâmetro que precisa ser determinado para poder você representar a energia livre de Gibbs em excesso sobre RT, como através dos coeficientes de atividade, os coeficientes que corrigem a fase líquida, ok? Se a gente tem, então, essa ferramenta, através do coeficiente de atividade para corrigir a fase líquida, a gente precisa se lembrar daquela equação da lei de Raoult modificada. Então, a gente tem aqui a lei de Raoult, YIP, XI, PI de saturação, e a gente tem o fator de correção da fase líquida, gama I, que é colocado nessa equação com fins de corrigir a fase líquida. Ok? Então, bom, dessa forma, a gente então consegue reescrever em função de gama I para que, em a gente tendo dados experimentais, a gente consegue então calcular o gama 1 e o gama 2. Então, só para repetir, a gente está aqui pensando em como obter valores de gama para que a gente possa obter, enfim, os valores do parâmetro do modelo, ok? Então, essa é a ferramenta que a gente vai tentar discutir hoje. Para isso, eu vou pegar alguns dados, obviamente, de equilíbrio líquido-vapor, que é o que a gente está conseguindo trabalhar agora, e aí, com esses dados de equilíbrio líquido-vapor, a gente vai conseguir obter os parâmetros. Então, esse é o objetivo da aula de hoje. Nesse contexto é que eu vou passar para vocês o trabalho, explicando já, desde já, como é que você utiliza a ferramenta, as ferramentas que a gente tem aqui, e aí você consegue desenrolar o que você precisa fazer até o trabalho para a prova, que obviamente é no dia 11/2. Tinha falado na aula passada que ou era dia 9 ou era dia 11, a depender da entrega das notas. Então é dia 11, quinta-feira que vem, ok? Aí a gente consegue ter na terça-feira uma aula de tira dúvidas, que aí eu fico à disposição para tirar as dúvidas que vocês tiverem, tanto de trabalho anterior, de lista, de qualquer coisa. E no dia 11 a gente faz a nossa prova, ok? Então, vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Professor, só uma dúvida com Diga lá. relação à prova, porque na semana passada o senhor tinha comentado que no assunto da prova ainda ia cair outras coisas além do que a gente está vendo agora. A gente ainda ia ver a questão de LV não ideal e outros três tópicos, eu acho. Nesse caso, eles não vão ser levados para a prova? A gente vai ver, o que vai cair na prova é o que a gente vai ver até lá. Então, se a gente está falando de LV não ideal, isso aqui já é LV não ideal. Então, a gente já vai começar a discutir algumas coisas hoje, tá? Mas aí a gente pode fazer esse bate-bola certinho do que cai ou não cai agora ao final da aula, tá bom? Ok, obrigado. Ah,
Ok, então, vamos lá. Primeira ferramenta que você precisa conhecer, você precisa saber onde buscar dados de equilíbrio líquido-vapor. Deixa eu anotar isso daqui aqui. Então, a gente precisa de dados de equilíbrio líquido-vapor. Então, você pode pegar esses dados de equilíbrio líquido-vapor, normalmente você pega na literatura. E aí, o que, é que eu quero dizer com na literatura? Ou a empresa que você está trabalhando tem um banco de dados sobre os experimentos que foram feitos com as substâncias que estão sendo trabalhadas, ou se você está num processo de pesquisa e desenvolvimento, você está com acesso a uma infraestrutura que você consegue fazer a medida desses dados. E aí, com essa medida desses dados, você consegue, então, determinar dados de equilíbrio líquido-vapor. Esses dados de equilíbrio líquido-vapor, para essa metodologia que a gente está pensando, eles têm que ser em pressão baixa. E aí, o que eu quero dizer com impressão baixa? Eles têm que ser em pressão baixa porque eu só quero avaliar a correção da fase líquida. Eu não quero fazer a avaliação da correção da fase vapor. Então, se ele fosse em alta pressão, eu precisaria ter o fator de correção da fase vapor. YI, Φ, XI, gama I, PI de saturação. Ok? Como a pressão é baixa, eu estou admitindo então que o coeficiente de fugacidade é igual a 1, e aí eu passo a ter uma equação que é Y1, P, X1, gama 1, P1 de saturação. Ok? Certo. Então, bom, onde buscar esses dados? Então, ou você vai buscar em artigos científicos. Do ponto de vista agora da graduação, do que eu preciso que vocês consigam ter algum dado, a gente tem esse site que eu já usei com vocês, eu acho que algumas outras vezes. Esse VLE Calc é um site que você consegue botar os componentes aqui que você deseja, informar o tipo de diagrama que você quer, e aí ele te dá os dados aqui certinhos, tá? Esses dados, eles utilizam uma equação de estado para poder gerar esses dados, só que é uma equação de estado bem precisa. Então, a gente, para esses componentes, pode confiar nesse ponto de vista de atividade aqui do que a gente faz na disciplina, tá? Então, a gente parte do pressuposto que isso aqui são dados experimentais, tudo bem? Bom, então, aqui você consegue operacionalizar escolhendo, sei lá, água e metanol. Eu quero dados isotérmicos. Então, se é dado isotérmico, é porque é um diagrama PXY, ok? Então, você tem aqui o sistema descrito dessa forma. Aqui é interessante porque a gente consegue perceber, se eu colocar aqui o hexano e o heptano, a gente vê o típico comportamento de uma lei de Raul. Curva dos pontos de bolha em azul é uma descrição de uma reta que vai da pressão de saturação do componente 2 até a pressão de saturação do componente 1. Então, dessa forma, é um negócio bem interessante para você avaliar qual a influência das forças intermoleculares. Então, por exemplo, se eu escolher não mais o heptano, mas se eu aumentar esse componente ou mudar o formato dele para, por exemplo, o tolueno, que continua com 7 carbonos. Então, a gente já percebe que ele faz uma barriguinha aqui, ó. Não é mais uma reta. Essa barriguinha aqui, essa pressão maior do que aquela pressão que seria prevista pela lei de Raul, é algo que está associado a um desvio da idealidade de forma positiva, ou seja, é uma pressão maior do que a pressão de Raul, então a gente chama isso de desvio positivo da idealidade. E esse desvio positivo da idealidade é devido às forças intermoleculares. E aí, forças intermoleculares de repulsão entre substâncias diferentes, ok? Eu sei que é muita coisa, mas isso aqui eu já estou repetindo do que já vinha em discussões anteriores, tá? Então, estou só tentando relembrar vocês disso. Se eu mudar o hexano para etanol, continua positivo. Agora, um desvio muito, muito maior do que o que a gente estava percebendo antes. Então, a gente percebe que a gente tem uma repulsão entre as moléculas diferentes muito grande. Por quê? Porque a curva azul, ela se deformou completamente, está completamente fora dessa reta aqui que liga um ponto a outro nessa região. Ok? Deixa eu procurar aqui um sistema. Água e etanol. Positivo também. Estou tentando procurar um negativo, tá?
Isso aqui é meio maluco. Aqui, pronto, um levemente negativo, né? Se você imaginar essa reta aqui traçada de uma pressão a outra, você vai ver que nessa região aqui você tem uma pressão menor do que a pressão prevista pela lei de Raoult. E aí isso é devido à atração, a maior interação atrativa entre moléculas que são diferentes, ok? Então, nesse caso aqui, você consegue perceber vários sistemas, várias possibilidades desses sistemas, ok? Daqui você consegue os dados de pressão por composição, pressão X e Y. Você também consegue aqui dados isobáricos, e esses dados isobáricos você vai ter um diagrama de temperatura X e Y. Os cálculos que eu vou fazer aqui, eles ficam bem mais fáceis se a gente pegar dados isotérmicos, porque eu não preciso fazer a interação na pressão de saturação para poder resolver cada temperatura, tá? Aqui a pressão, o cálculo é bem mais direto. Então, dessa forma, se eu tenho esses dados, ou seja, se eu tenho essa relação entre Y, P, X, P de saturação, eu consigo determinar quem é gama. Mas, professor, só tem pressão, composição da fase líquida, composição da fase vapor que estão em equilíbrios. Como é que você está conseguindo saber qual é a pressão de saturação dos componentes? Se você observar, esses dados aqui são bondosos porque eles têm aqui o ponto de 0 de composição e tem um ponto de 1 de composição. Então, se você tem na composição da fase líquida e vapor somente o componente 1, isso daqui é a pressão de saturação do componente 1. Se você não tem nada do componente 1 e isso é uma mistura binária, então aqui você sabe que essa pressão é a pressão de saturação do componente 2. Ok? Bom, então como é que a gente consegue fazer esse tratamento dos dados para que a gente obtenha a informação que a gente precisa? A gente traz isso para o Excel. Estou pegando aqui, por exemplo, o sistema acetona e metanol. E aqui a gente consegue fazer as primeiras contas. Deixa eu aumentar aqui o tamanho para vocês conseguirem ver melhor. Eu estou sem a segunda tela hoje, então se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem falar e interromper, tá bom? Eu estou sem conseguir ver o chat. Vamos lá, então, vamos operacionalizar aqui essa equação aqui. Nessa forma. Então, eu tenho aqui o gama, e aí eu vou pegar Y1P, X1P1 de saturação. Ok? Então, vai ser Y que multiplica P, dividido por X1, que multiplica a pressão de saturação do componente 1, é a pressão de quando é o componente 1 puro. Lá embaixo. Esse último é fixo. Ok? Então, que está certinho, né? Estou dividindo por zero, ele vai avisar da divisão por zero, sem problema. Lembrando o porquê que ele dá a divisão por zero aqui. É aquela questão do Ln de gama de diluição infinita, né? Do gama de diluição infinita. Você não consegue fazer esse cálculo com a composição do componente puro aqui. Então, estou só informando a fórmula, por enquanto. Você observa, então, que aqui tem 0 e 0 por algum motivo. Deixa eu excluir essa linha. Ok, bom, agora está melhorzinho. Esse ponto é igual ao outro. Ok. Então, você tem aqui o primeiro ponto, que é uma divisão por zero, porque é o de diluição infinita, você não consegue calcular ele diretamente daqui. Mas agora você consegue ir calculando e você vê que ele vai de um valor máximo de gama e vai reduzindo até chegar em gama igual a 1. Ou seja, você está chegando próximo, do ponto de vista do componente 1, você está chegando próximo da solução ideal. Você está na solução ideal nesse ponto exatamente. Por que você está na solução ideal aqui nesse ponto? Porque ele é uma mistura de um componente com ele mesmo. Então, não tem diferença de forças intermoleculares para esse componente nessa pressão, nessa composição e nessa temperatura. Ok? Então, a gente consegue fazer o mesmo cálculo para gama 2. E aí, o gama 2 aqui, então, vai ser Y2, que multiplica a pressão, dividido por X2, que multiplica a pressão de saturação do componente 2.
Ok? Obviamente, esse aqui vai de 1 até o valor de desvio máximo que ele pode obter. Tudo bem? Ok, então a gente tem gama 1, gama 2. A gente obteve aqui, então, justamente quem é o gama 1 e o gama 2. A gente obteve esses camaradas aqui. Então, a partir dos dados de LV, você consegue, então, calcular quem é o gama 1 e o gama 2. E, por conseguinte, você também tem Ln de gama 1 e o Ln de gama 2. Ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Ok, então, certo. A gente tem aqui os valores de Ln de gama 1, Ln de gama 2. Além desses Ln de gama 1 e gama 2, a gente pode calcular agora, então, quem é o GE sobre RT. E aí, se a gente tem GE sobre RT, a gente também tem GE sobre RT, x1, x2. Se a gente tem GE sobre RT, a gente utiliza dessa fórmula aqui para poder calcular o GE sobre RT. x1 Ln de gama 1 mais x2 Ln de gama 2. Então, a gente consegue aqui GE sobre RT. Isso aqui vai ser x1 Ln de gama 1 mais x2 Ln de gama 2. Você vai saber que está certinho se você tiver duas divisões por zero, duas indeterminações, tanto num lado quanto do outro. Ou seja, você tem duas indeterminações aqui porque você está na substância pura e você está calculando uma propriedade em excesso. Então, lembrando, não existe propriedade em excesso para uma substância pura. A propriedade em excesso para uma substância pura, ela vai ser zero, por definição. Tá? Não tem diferença entre a propriedade real e a propriedade de solução ideal quando você está falando de uma substância pura. Tudo bem? Ok, então, certo. Se a gente tem, então, essa propriedade descrita dessa forma, a gente pode fazer aqui uma manobra com esse GS1, X2 RT para que ele possa sair bonito na foto. O que é sair bonito na foto? É você conseguir colocar ele no mesmo gráfico que Ln de gama 1 e Ln de gama 2. Então, para isso, a gente divide isso tudo por x1, x2. Continua a divisão por zero, e aí você tem aqui os valores. Se você conseguir ter uma análise crítica dessa porção de dados aqui que a gente está avaliando, você vai ver que isso aqui, ó, 072, 072, se a gente colocar aqui, especialmente somente com 3 casas decimais, a gente vai ver que tem... Aqui. Bom, enfim. Você vai ver que a grande maioria dos valores ali estão muito perto de 0,72. Ok? A gente consegue ver isso melhor ainda num gráfico de GE, Ln de gama 1, Ln de gama 2, em função da composição do componente 1. Professor, Oi, é que não está aparecendo na tela aqui se o senhor está desenhando algo. não, tô desenhando não, eu tô com a tela do Excel. Tá aparecendo para ti não? Não, aqui não. Só está aparecendo a foto do senhor aqui. Oh, coisa bonita, né? Peraí. Deixa eu compartilhar de novo, que aí eu acho que aparece. Certo. Apareceu o Excel aí agora? Ainda não. Mais alguém tá com problema de ver a tela? Não Aqui sei se tá é só eu. aparecendo. Eu acho que é Comigo só tem que aqui mesmo. entrar e sair, tá? Certo. Eu vou tentar entrar de novo. Tá bom, vai lá.
Certo, gente? Alguma dúvida? Eu acho que eu estou indo bem rápido, mas vocês conseguem qualquer coisa parar e voltar quando vocês tiverem acesso aí à aula, tá? O que vocês estão vendo aqui, então, nesse gráfico? Você tem aqui uma curva cinza, uma curva azul e uma curva laranja. Se você for daltônico, deixa eu te ajudar. Essa aqui é a curva cinza, essa aqui é a curva azul e essa aqui é a curva laranja. Então, quando eu estou falando aqui da curva cinza, eu estou falando dos dados de GE sobre RT, x1, x2, ok? Quando eu estou falando dessa curva azul, ela está indo para 1 à medida que você está aumentando a composição, ok? E aqui, essa outra curva, ela está se desviando do comportamento de solução ideal à medida que você aumenta a composição, certo? Então, deixa eu ver aqui, o Dominique voltou já? Não. Voltou, ok. Ok, gente, então, bom, o que a gente consegue perceber aqui? O que a gente viu na aula passada? Era que esse tipo de modelo, como o de Margulis de um termo, ele é um modelo que funciona muito bem para quem tem dados simétricos, ou seja, é um modelo simétrico. O que é um modelo simétrico? É que o Ln de gama 1 de diluição infinita, ele é aproximadamente o Ln de gama 2 de diluição infinita também. Se eles são aproximadamente iguais, o modelo simétrico vai conseguir descrever esses dados muito bem. Vamos tentar, então, ajustar o modelo a esse sistema. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso escrevendo, então, aqui GE calculado. Obviamente que o GE calculado a gente vai ter que se referenciar ao parâmetro A. Então, essa aqui é a célula do parâmetro A. E esse daqui é o GE calculado. Então, o GE calculado, ele vai ser... Eu vou já fazer o GE sobre RT calculado, que aí fica mais fácil, a gente precisa ficar colocando o RT. Tudo bem? E aí, se é o GE calculado, ele vai ser A, que multiplica x1, x2. Ou, já posso calcular também GE sobre x1, x2 calculado. Então, se o modelo de Margulis é do tipo que você pode escrever GE sobre RT, que é igual a x1, x2, então você sabe que o GE sobre RT, x1, x2, é igual a A. Então, eu preciso determinar um A para esse sistema, que consiga representar esses dados aqui, quando calculados pelo modelo, através dessa equação, com os dados que a gente está obtendo experimentalmente. Então, vamos lá. G sobre x1, x2, RT, isso aqui vai ser igual a A. Tudo bem? E aí, a gente vai precisar agora variar esse A para poder reduzir o erro que a gente teria em relação ao x1, x2, RT nesse caso. Então, bom, aqui eu vou pular esses pontos que são da indeterminação e vou calcular o erro. Erro quadrático, tá? Então, é esse menos esse elevado ao quadrado. Então, esse é o erro quadrático que está sendo obtido. Então, aqui eu vou colocar a soma do erro. Soma do erro aqui vai ser deixa eu ver se eu esqueci alguém aqui. Ora, não. Essa é a soma do erro, essa é o nosso parâmetro. Então, vamos utilizar o solver para, com essa célula objetivo, eu vou querer minimizar esse valor e vou alterar essa célula aqui. Ah, tá. Errei aqui a célula.
Ok, bom, então consegui reduzir bastante aqui o erro quadrático aqui ficou praticamente zero, o erro ficou bem pequenininho realmente, quando eu utilizo esse valor de A. E, professor Mal, o senhor já falou desde o começo que 0,72 era o valor que tinha ali para todo mundo igual. Como esse modelo é simétrico, então a gente sabe que o ln de gama 1 de diluição infinita é aproximadamente igual ao ln de gama 2 de diluição infinita, que é aproximadamente o valor de A. Então, se a gente for ver aqui, é todo mundo aqui perto de 0,72, 0,73, ok? Então, assim que você ajusta, e aí, ou seja, você passa a ter um modelo que calcula com esse A, você consegue representar. Então, você não precisa mais dessa porção de informação de dados, esse quase 43 dados aqui, você resumiu tudo a apenas um valor de informação. Então, essa é a vantagem de você estar utilizando um modelo de GE para poder você resumir as informações de desvio daquele sistema. Para o modelo de Margulis, isso é bem tranquilo, porque isso tudo vira um parâmetro só. No livro de vocês vão encontrar outros modelos, como VANLAR, NRTL, UNIQUAC, UNIFAC. Principalmente os modelos matemáticos, né, que são equações propostas para ajustar esses dados experimentais, eles são bem interessantes de você operacionalizar, porque é da forma que a gente viu agora aqui. Então, você calcula GE sobre RT ou GE sobre RT x1, x2, se for fácil, como para esse modelo que a gente está trabalhando, e aí você pode ajustar esse parâmetro tendo os dados experimentais. Então, você resume as informações de desvio, tudo isso num parâmetro só. Ok? Vocês têm alguma dúvida? Professor, Oi. sobre como o senhor calculou esse GE Calc lá no Excel, que eu perdi essa hora. Não, tudo bem. Eu calculei o GE Calc dessa forma aqui, ó. Então, eu sei que o modelo é escrito assim, GE sobre RT AX1, X2, e o GE calculado, ele é GE sobre RT X1, X2. Então, só dividir por X1, X2, mandei aqui para o outro lado, e ele ficou igual ao A. Então, quando eu estou aqui no Excel, qual é a equação do X1, do GE sobre RT X1, X2 calculado? Ele é igual a A. Então, a equação é a mais simples possível. Ela é só igual a A. Tudo bem? Entendi, obrigada. Se a gente, por exemplo, tiver um modelo que está admitindo que esse GE sobre RT x1, x2, ele é igual a AX1 mais BX2, então eu estou supondo agora que o modelo ele é do tipo GE sobre RT, que é igual a x1, x2, que multiplica a x1 mais bx2, que é uma das versões do modelo de Margulis de dois parâmetros. Então vamos ajustar esse aqui, que é um pouquinho mais interessante. Então eu vou ter agora aqui A e B. O GE sobre RT ele vai passar a ser calculado como sendo A que multiplica x1 mais P que multiplica x2. Então, A e B são fixos. E aqui eu consigo fazer a mesma minimização. Mas aí eu esqueci de mudar aqui a célula objetivo, né? As células variáveis agora são essas duas. Então, se você observar, agora eu tenho um erro menor ainda, porque eu coloquei mais um parâmetro. E aí você observa que os parâmetros são diferentes aqui. A e B, como sendo 0,73 e 0,71. Será que compensa eu adicionar mais um parâmetro para poder conseguir ter um erro menor? Isso depende da sua aplicação, depende do que você está fazendo, né? Então, normalmente, você vai ter, sim, mais do que um parâmetro. O modelo de Margulis de um parâmetro é muito pouco aplicado, é mais para fins educacionais mesmo.
Normalmente você vai ter 3, 4, 5 parâmetros diferentes para poder você conseguir ter um bom ajuste desses dados, ok? Aqui, obviamente, a gente tem uma porção de dados, muitos dados aqui sobrando. Mas, às vezes, isso se torna um problema. Você tem poucos dados e aí você não consegue colocar muitos parâmetros para poder ajustar esse sistema. Tudo bem? Bom, então, você vê que depois que você monta a tabela uma vez, o modelo que você vai adicionando vai depender basicamente da fórmula que você está adicionando aqui, da equação que você está utilizando. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Ok. Bom, aí o que eu quero que vocês façam? Eu queria que vocês, até a data da prova, até quinta-feira próxima, que vocês tentassem selecionar um sistema qualquer. Então, você vai pegar aqui no VLE Calc qualquer sistema, qualquer mistura que seja equilíbrio líquido-vapor. Toma cuidado, porque você pode achar uns dados meio malucos aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Pronto. Esses dados, assim, meio malucões, assim, é porque você está com uma região de insolubilidade na fase líquida. Então, isso aqui é indicativo que você tem equilíbrio líquido-líquido. Não é para isso agora. Então, quando você achar um dado maluco assim, você foge dele, você vai lá e muda. É provavelmente insolubilidade, pronto, assim, é um sistema solúvel, tá? Então, ajustem modelos. Então, o que você vai colocar lá no grupo de WhatsApp? Sua dupla, trabalha em dupla. Você vai adicionar qual é o sistema que você está trabalhando. Então, você vai colocar o nome da dupla, o nome dos dois componentes e qual o modelo que você vai ajustar. Você não pode ajustar margulhos de um parâmetro e não pode ajustar margulhos de dois parâmetros. Então, você vai ter que usar qualquer outro modelo que tem lá na tabela. Tá bom? Para quando é que você vai entregar isso? Você vai entregar isso até a data da nossa prova, até quinta-feira próxima, ok? Isso é importante por quê? Porque aí eu consigo reduzir esse número de cálculos que vocês vão fazer na prova. Consigo colocar um negócio mais teórico, mais tranquilo no que vocês vão responder, porque as contas vocês já estão fazendo por fora. Tudo bem? Entendido? Eu vou fazer um textinho desse trabalho lá para o grupo de WhatsApp para vocês terem essas informações lá também. Tá bom? Mais alguém tem alguma dúvida? Professor, Diga lá. da prova, né? Do trabalho aqui, né? Mas a gente vai precisar só fazer o Excel, a gente manda a planilha para o senhor, coloca no Word, coloca num Se você quiser PDF. fazer uma planilha organizada, então, se você tiver uma planilha dessa forma aqui embaixo você coloca os gráficos do que você está fazendo, para mim já está ok, certo? Então, tá tranquilo. Não, professor, não consigo trabalhar organizado no Excel, não consigo representar bem aqui. Então, você faz um relatóriozinho de 1 ou 2 páginas, coisa bestinha, assim, direto. Eu prefiro no Excel porque eu consigo ver que você está fazendo o cálculo ou ver onde é que você está errando, ok? Então, fica à vontade, o Certo. que for melhor para vocês. Eu No acho mais caso, fácil deixar lá no Excel. nós só falamos qual é o método que a gente está utilizando, ou precisa explicar Isso. algo mais, tipo, algo a mais? Não, só isso mesmo. As discussões teóricas, conforme a gente viu na aula passada, né, que isso daqui é um desvio positivo, se é um desvio negativo, isso daí eu não estou me preocupando, eu vou colocar na prova, enquanto que vocês vão se preocupar somente em fazer a conta, em saber fazer a conta nesse trabalho. Tudo bem? Ok, obrigado. Tranquilo. Gente, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, então a gente tá aqui por hoje, e aí a gente, na terça-feira próxima, é a aula de tira dúvidas, então, ou dúvida desse trabalho, dos anteriores, de lista, de qualquer Professor, coisa. outra Oi. coisa. O senhor disse que agora, você falou para o Samuel que ia mostrar os tópicos que iam cair na Isso, avaliação. tá, tinha Poderia esquecido mostrar? já. Então, deixa eu abrir aqui as coisas para poder mostrar para vocês. Ok, acho que vocês estão vendo aí, né, o plano de ensino. Meu Deus, saudade desse plano de ensino, de quando a gente já tinha acabado tudo, né? Ok, então, bom, aqui são os tópicos que a gente conseguiu ver até agora.
Então, na prova, a gente vai ter isso daqui que a gente já viu até agora, a gente conseguiu ver fugacidade na fase líquida, a gente viu a aplicação da fugacidade na fase líquida. O que é a fugacidade na fase líquida? É o coeficiente de atividade, tá? A gente viu esse equilíbrio líquido-vapor ideal e a gente viu parte desse líquido-vapor não ideal. Eu vou deixar para falar de azeótropos e as outras coisas para a próxima prova. Fica melhor para a gente ter, nesse tópico aqui de ajuste de modelos de dados, eu só fiz essa inversão, tá? Então, basicamente esses tópicos que estão marcados aqui. Deixa eu aumentar aqui para sair bonitinho aí no print de vocês, se vocês estiverem tirando. E aí, então, vocês têm equilíbrio de fase para um componente puro, então, pressão de saturação, aqueles gráficos de pressão e temperatura, termodinâmica de mistura, o que é uma propriedade parcial molar, uma propriedade de mistura, o que é solução ideal. Equilíbrio químico, o que é fugacidade, quais são os critérios de equilíbrio químico que você tem, igualdade de energia de Gibbs, igualdade de fugacidade, igualdade de potencial químico, equação de Gibbs-Durham. Você tem critérios de equilíbrio e o potencial químico e a fugacidade, que é isso que eu descrevi agora. Fugacidade na fase de vapor, que é sobre aquele trabalho que a gente fez, né? Então, a gente fez a conta da fugacidade com uma equação de estado, só que tem outras formas de você fazer essa conta também. Como, por exemplo, utilizando as regras generalizadas de Likeslev para o LN da fugacidade. Então, você consegue fazer um cálculozinho rápido da fugacidade, tendo aqueles dois gráficos em que você tem o LN de φ0 e LN de φ1. Um exemplo, né? Ou então, com a equação do virial, você consegue também fazer cálculo de fugacidade na fase vapor. Fugacidade na fase líquida, a gente chegou... Oi? Uma dúvida. No caso desse cálculo que dá pela equação de Likeslev, a gente pode... O senhor falou durante as aulas que, normalmente, para ser mais preciso, o coeficiente de fugacidade seria ideal que ser calculado pelas equações de estado. Sim. Mas, então, podemos... Na questão da prova, se vier, vai especificar qual método ou a gente, na hora, decide? Sim, eu posso tanto dizer calcule da melhor forma, e aí está implícito que você vai utilizar uma equação de estado, você vai ter que utilizar aquela função de XSOS. É menos provável que caia alguma coisa desse gênero, porque vocês já fizeram um trabalho sobre. Ou eu posso te especificar, calcule pelo método de Likeslev a fugacidade de tal coisa. E aí você vai lá e consegue calcular através daquele método de Likeslev. Ou então eu te dou a equação do virial com o parâmetro do virial. E a gente já viu em aula como chegar no valor da fugacidade a partir da equação do virial. Então, tem dessas formas aí para poder você conseguir calcular a fugacidade, ok? Fugacidade na fase líquida é o coeficiente de atividade, e aí você tem a discussão teórica. Nessas duas, tanto a fugacidade na fase vapor quanto a fugacidade na fase líquida, a gente tem a questão teórica, né? O que é fugacidade? Quando a pressão é baixa, qual o valor da fugacidade? Quando a solução é ideal, qual o valor do coeficiente de atividade? Quando o coeficiente de atividade é maior do que 1, quando o coeficiente de atividade é menor do que 1, qual é a consequência teórica disso? Então, a gente tem aí que fugacidade na fase líquida, equilíbrio líquido-vapor, que é justamente você conseguir identificar o que é um sistema ideal, não ideal, fazer aquelas continhas básicas de Y1P é igual a X1P1 de saturação, e o equilíbrio líquido-vapor da não idealidade, que é essa discussão que a gente acabou de fazer aqui sobre o que é o gama maior do que 1, gama menor do que 1, e o líquido-vapor não ideal a baixa pressão, ok? Azeótropos, solubilidade, essas coisas a gente deixa para a próxima prova. Tudo bem, gente? Então, isso aqui é uma vista geral do que a gente tem. Falei aqui dos tópicos basicamente para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo aí, e na terça-feira eu estou à disposição só para tirar dúvida. Então, tragam as perguntas, tentem gerar as dúvidas de vocês aí. Eu estou tentando dar o máximo de tempo possível para que vocês consigam acompanhar a matéria e consigam gerar essas dúvidas, para poder tentar tirar essas dúvidas antes da prova, tá? A prova vai ser no mesmo esquema, eu vou tentar dar bastante tempo para vocês, deixar tranquilo aí para poder vocês fazerem ela com as consultas que vocês precisarem fazer e qualquer coisa estamos aí, tá bom? Basicamente isso, valeu, gente, bom dia aí para vocês, tá?